se nós pensarmos no momento final da vida de alguém, é extremamente natural que essa pessoa se dedique a deixar suas últimas palavras, suas últimas vontades, seus últimos ensinos. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o relato ali da última semana de Jesus, nós notamos que isso acontece também com o próprio Deus quando Ele encarna aqui. Se você puder abrir aí a sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 10, nós temos aqui a imagem de Jesus caminhando com seus discípulos, como Ele comumente faz. Só que dessa vez Jesus não está ao lado de seus discípulos ou sentado junto a eles. Jesus ele se mostra um pouco diferente neste momento. Se você olhar ali o verso 32 do capítulo 10 de Marcos, nós vemos a descrição do evangelista como sendo Jesus indo de caminho a Jerusalém, adiante de seus discípulos, e de certa forma afastado deles. Ele se mostra agora um tanto diferente. Talvez Jesus ele estivesse pensando aqui o que ele ensinaria, o que ele falaria para os seus mais próximos. E diante dessa distância de Jesus, dele encabeçando essa multidão de discípulos, nós vemos a informação ainda no verso 32, de que estes que seguiam a Cristo se admiravam e seguiam tomados de apreensão. Todos vendo Jesus diferente naquele momento, seguem a ele apreensivos. Eles gostariam de entender o que está passando na mente do mestre. Então Jesus, ele faz algo. Ele toma à parte os 12, os principais ali do seu núcleo mais próximo. E então ele começa a revelar a eles algumas coisas que logo viria a acontecer para o próprio Cristo, né? Então ele diz o seguinte, no verso 33. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus ele já sabia tudo o que haveria de ocorrer e o que aconteceria com ele mesmo nos próximos dias. E ainda assim ele vai junto com os seus discípulos para Jerusalém, rumo à sentença de morte que estava esperando ele ali. Quando nós nos deparamos com o capítulo 11 de Marcos, ou com as outras descrições que nós temos do início da Semana da Paixão, a partir de Mateus, Lucas ou João, capítulo 21, 19 e 12, respectivamente, nós vemos ali um Cristo que está totalmente ciente da situação que vai lhe sobreviver e que ainda assim avança rumo ao seu destino. Eu gostaria de refletir com vocês na narração do momento em que Jesus chega em Jerusalém, mas não a que Marcos nos dá, e sim a que Mateus, ele apresenta para nós. Volte algumas páginas da sua Bíblia, chegue ali no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 21. E ali nós temos a descrição daquilo que é chamado de a entrada triunfal. Jesus, ele está indo rumo a Jerusalém, e muito embora a cidade de Jerusalém seja uma cidade extremamente importante na Bíblia, ela seja uma cidade extremamente importante para o próprio Deus, não é à toa que quando nós olhamos para o texto bíblico, ainda lá em 2 Crônicas, no capítulo 6, nós temos o próprio Deus falando que eu escolhi Jerusalém para estabelecer ali o meu nome. Jerusalém é uma cidade muito importante, só que Jesus passou pouquíssimo tempo do seu ministério, da sua vida aqui nessa terra, nessa cidade. Ele passou muito mais tempo com as pessoas, andando por todo o território de Israel. Apenas João descreve Jesus indo várias vezes para a cidade de Jerusalém. Os demais evangelistas basicamente mencionam o momento em que ele vai aos 12 anos, quando ele passa para a vida adulta. Nós temos Jesus muito distante dessa cidade, mas nesse momento, agora, ele se aproxima pela última vez dos portões da cidade de Jerusalém. E nós vemos isso no capítulo 21, a partir do verso 1. Eu gostaria de ler com você esses versos, para depois refletirmos sobre alguns ensinos muito importantes que nós temos aqui. Diz o seguinte, lá em Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que está aí adiante de vós,
E logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. No verso 4 ele continua: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Esse é o primeiro momento dessa história tão relevante. Jesus está chegando em Jerusalém, e antes de chegar, ainda no Monte das Oliveiras, ele ordena que seus discípulos vão até uma aldeia, encontrem ali uma jumenta que não era dele, um jumentinho que também não lhe pertencia. E ele ordena que eles soltem esses animais e tragam até ele. Jesus então sobe sobre essa jumenta. E logo mais veremos o que vai suceder nessa história. Antes de chegarmos até o ponto principal em que Jesus entra, ali com toda a pompa e circunstância, na cidade de Jerusalém, nós temos alguns detalhes importantes para que entendamos desse momento da história. Se você reparar comigo, ainda no verso 1, nós vemos que Jesus, ele está em um lugar muito icônico. Jesus, ele se encontra no Monte das Oliveiras. A imagem de Jesus em um monte é uma imagem muito comum na Bíblia. Jesus, ele gostava de ir até um monte para poder ensinar. Ele começa o seu ministério assim, indo até ali o monte das bem-aventuranças, para poder falar ali o seu maior sermão, né? O seu maior discurso, que será conhecido como Sermão do Monte. Por diversas outras vezes, Jesus sobe no monte para ensinar, e ele vai encerrar também o seu ministério, daqui a alguns capítulos na Bíblia, subindo no monte mais uma vez para ensinar, agora sobre os últimos dias, coisa que veremos amanhã. Jesus estando em um monte para ensinar é uma imagem muito comum. Só que vocês precisam entender a importância dele estar aqui, exatamente no Monte das Oliveiras. Isso porque o Monte das Oliveiras não era um monte qualquer na Bíblia. Ele aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento. Uma em uma história lá com Davi, quando ele sobe ali para poder falar algo, mas não vem ao caso de entrar agora essa história. A segunda ocorrência, contudo, ela é muito mais relevante. É uma ocorrência que aparece lá no livro de Zacarias, um dos últimos profetas que Israel recebeu, e um dos profetas que anunciou que o Messias viria, que o próprio Deus viria para resolver as coisas. Eu gostaria de te convidar a colocar um dedo aí nessa página da sua Bíblia e voltar lá em Zacarias, para que nós lêssemos essa profecia. Está algumas páginas antes do livro de Mateus, nós temos o pequeno livro de Malaquias, e logo antes dele o livro de Zacarias. Lá no capítulo 14, quase terminando o livro, Zacarias, por ordem de Deus, ele deixa uma mensagem para Israel. Nós temos ali uma descrição, a partir do verso 1, do capítulo 14 de Zacarias, em que Deus ele orienta da seguinte forma o povo: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Nós temos essa primeira parte da profecia, uma parte negativa e que mostrava um Israel desolado, sofrendo perseguições, sofrendo opressão. E é exatamente esse Israel que está vivendo nos momentos em que Jesus vem aqui. Desde quando Nabucodonosor destruíra Jerusalém, anos antes, Jerusalém, apenas com exceção de um curto espaço de tempo, nunca mais tinha sido livre. Sempre estava sob o domínio de algum povo, seja inicialmente ali os babilônios, depois os persas, depois os gregos e finalmente os romanos. Quando Jesus vem até a terra, o povo está oprimido aqui, devastado. Muitos estão no cativeiro ainda, na chamada diáspora. Esse aspecto negativo já era vivido pelo povo de Israel.
E contrastado com o aspecto positivo da profecia, que se dá no verso 3 e 4, o povo tinha uma esperança muito grande. Diz o seguinte, ali no verso 3, e então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Essa profecia, ela fazia parte da mentalidade judaica que aguardava um Messias. O Messias viria, o próprio Senhor, e se colocaria em pé diante do Monte das Oliveiras, que estava ali de frente para Jerusalém. Quando nós vemos Jesus, e você pode retornar lá para o texto de Mateus, chegando diante de Jerusalém, se colocando à frente no Monte das Oliveiras e dizendo aos seus discípulos, vocês devem ir até uma aldeia e trazer aqui jumentos. Nós precisamos entender a grande seriedade deste momento. Jesus, ele começa a trazer para os discípulos a mentalidade de que o dia do Senhor estava chegando. Que o rei de Israel estaria se apresentando diante do seu povo. Isso fica mais claro quando a gente entende o símbolo que há de um jumento que é levado ali até um rei, e um rei que conduz e atravessa uma cidade israelita. Você pode pensar que a imagem de um jumento é uma imagem muito mínima, uma imagem que não tenha muito poder ali, mas na cultura judaica, diferente dos outros povos, em que você via os reis andando em carruagens, em cavalos de batalha, os líderes e reis judeus cruzavam o seu território montados em jumentos. Animais que simbolizavam humildade, que apresentavam um modelo de servidão de um rei que estava abaixo de Deus. Quando nós vemos Jesus chegando diante do Monte das Oliveiras, um dos símbolos de uma profecia messiânica, dizendo para os seus discípulos irem tomar jumentos, e ainda dizendo para eles, olha, quando alguém perguntar para vocês, vocês vão falar que o Senhor mandou eu retirar esses animais. Eu penso como os discípulos não começaram a sentir. O quanto eles estavam felizes, porque finalmente, aquilo que eles achavam que iria acontecer, que era Jesus se tornando o rei dos judeus, trazendo libertação do jugo romano, e finalmente se instituindo ali como líder da nação, iria de fato se efetivar. Eles vão então até uma certa aldeia, e eles vão ali soltando os animais. Os donos daqueles animais perguntam o que está acontecendo, afinal de contas parecia que estavam sendo roubados. E esses indivíduos explicam que o Senhor havia enviado eles do Monte das Oliveiras para retirar esses animais. Facilmente, esses judeus com essa mentalidade clara, messiânica, entregam os 2 animaizinhos. E o próprio profeta, ele entende uma outra profecia de Zacarias, que ele vai citar aqui no verso 5. Depois de dizer que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta tinha dito, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. O próprio profeta entende que tudo aquilo é o cumprimento de uma profecia messiânica. Jesus está vindo como rei. É por isso que quando eles trazem esse animal, os discípulos jogam, as vestes em cima do próprio animal. Jesus monta e eles começam a entrar em Jerusalém. No verso 8 diz o seguinte, que a maior parte da multidão que estava ali junto com Jesus vai lançando as vestes também no chão, pelo caminho. Outros vão cortando ramos de árvore, também espalhando pela estrada. E entenda a profundidade disso, porque as vestes não eram tão simples de se adquirir no passado como são no presente. Você retirar a sua veste para jogar no chão para que outro passe com um animal por cima, não era algo simples de se fazer. Afinal de contas, normalmente você tinha aquela e nenhuma outra. Esses homens e mulheres reconhecem aqui que Jesus, o próprio rei, está vindo e por isso ele se dispõe a colocar tudo o que eles têm, inclusive ali, para que eles passem por cima disso.
E então, no verso 9, é dito que as multidões elas vão precedendo Jesus, também seguindo Jesus, na frente e atrás, clamando, Hosana ao filho de Davi. A expressão filho de Davi também é algo muito forte no contexto bíblico. É a descrição dada ao Messias, o libertador que viria. Todos gritam agora Hosana ao Messias, ao Cristo, ao ungido, o prometido que viria. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Esse momento é um momento muito peculiar. Nós temos aqui os discípulos com uma compreensão inicialmente equivocada, e logo falaremos mais, mas uma compreensão que bate muito forte no coração deles. Jesus está entrando em Jerusalém e finalmente o seu reino vai se implantar. Mesmo Jesus tendo dito um dia antes que ele estava indo lá para morrer, para entregar a sua vida em remissão, aos nossos pecados, esses homens eles não entendem isso e continuam cultivando na sua mente a imagem de um Cristo que vai vir para reinar aqui. Isso fica claro quando nós vemos que foi mesmo nesse contexto. Depois de Jesus acabar de falar que iria morrer em alguns dias, que aparece ali, segundo Mateus, a mãe de Tiago e de João. Marcos, ele descreve que o próprio Tiago e João chegam até Jesus e pedem que quando Jesus implantasse o seu reino, que um ficasse à sua direita e outro à sua esquerda, que eles fossem os maiores do reino junto ao Cristo. Os outros discípulos ficam revoltados, como é que podem pedir uma coisa dessas, já que eles mesmos também queriam ocupar essas posições. Esses homens estão extremamente felizes, porque Jesus está sendo apresentado, e eles glorificam a Cristo por isso. E é evidente que quando a gente se depara com essa situação, é impossível olharmos e falarmos que esses homens estavam errados em glorificar a Cristo. É impossível olharmos para eles e falarmos, olha como que vocês estão cometendo um erro, aclamando Jesus nessa hora, festejando a sua entrada aqui nessa cidade. Eles não estavam errados em gritar glórias a Jesus. Eles estavam errados, porém, em não compreender o que Jesus estava fazendo quando ele estava entrando ali. Quando nós olhamos para a Bíblia, e nós olhamos esse evento da entrada triunfal, à luz de um elemento que eu já conversei com vocês e nós já estudamos nas quartas passadas, nós entendemos que, muito embora aquilo parecesse ali um momento de festa, de celebração, era um momento muito pesado para Cristo. João, ele é o único evangelista que faz questão de nos dizer que tudo isso aconteceu, a entrada triunfal de Jesus aconteceu no domingo que antecedeu a Páscoa. Ele faz questão de posicionar-nos nessa data, 4 dias antes da Páscoa. Isso porque João ele tem um interesse muito grande em trazer à tona a linguagem do santuário, a linguagem de Jesus como cordeiro entregue pela remissão dos nossos pecados. E por isso João ele faz questão de expor que tudo isso acontece 10 dias antes da Páscoa. Talvez você que participou aqui conosco do estudo do santuário há algumas semanas, deve se lembrar um pouco como a Páscoa ela era comemorada para os judeus. Eu gostaria de ler novamente esse texto, apenas para que fique bem guardado em sua mente. Volte aí algumas páginas da sua Bíblia, depois voltaremos para Mateus, lá para o livro de Êxodo. Ali em Êxodo capítulo 12, nós temos a descrição da instituição da Páscoa. E esse contexto que aparece aqui para nós, ele é extremamente relevante, para que você entenda o que está acontecendo com Jesus quando ele adentra Jerusalém. Ali em Êxodo 12, nós temos a descrição da 10ª praga. O povo de Israel está sendo liberto do Egito, e diante da exposição dessa última praga, que será devastadora, e que o povo sairá após ela, do cativeiro, e agora irá rumo a Canaã,
nós temos a seguinte orientação de Deus a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. No verso 5 é dito que o cordeiro seria sem defeito, macho de 1 ano, e eles poderiam tomar um cordeiro ou um cabrito. E no verso 6 completa, dizendo que o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Quando nós olhamos para a comemoração da Páscoa, que se daria em alguns dias, naquela última semana de Cristo, quando vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, à luz dessa tipologia, nós entendemos que o cordeiro que agora morreria não para salvar uma família local em Israel, mas para salvar o mundo inteiro e toda a humanidade, estava sendo apresentado para a sua morte. Ao 10º dia do primeiro mês daquele ano, o próprio Cristo era apresentado para todos, como um cordeiro que seria imolado dias depois. Aqueles que estavam reunidos ao redor de Jesus, eles não entendiam isso. Eles estavam alegres e dando glórias a Jesus como Filho de Deus, e de fato ele era. Eles estavam certos em comemorar que Jesus estava ali sendo reconhecido como Deus, só que eles não entendiam o que Jesus de fato estava fazendo ali. E esse é talvez o ponto principal para você meditar hoje, quando nós falamos desse momento da última semana de Jesus. Pense um pouco comigo, se você tem a prática de glorificar a Deus, de adorar e engrandecer ao nome de Cristo, mas vá um pouco além e pense um pouco se você tem entendido de fato o que Jesus veio fazer aqui. Porque muito embora essas pessoas não estivessem erradas em celebrar a vinda de Cristo, a sua entrada triunfal, elas perderam de vista a real razão dele estar ali. Elas tinham uma visão muito mais limitada à questão material, momentânea. Algo que estava completamente distante do que Jesus estava fazendo. E é a pergunta que eu preciso fazer para você hoje. Quando você glorifica a Deus, quando você glorifica Jesus, adora Ele, engrandece o nome dEle, você faz isso reconhecendo de fato o que Ele veio fazer pela sua vida? Ou pensando que Ele veio fazer uma coisa que Ele não se propôs a fazer? Hoje em dia nós temos tantas pessoas que vão até as igrejas, que se comprometem a serem cristãs, que se comprometem a glorificar o nome de Deus, mas elas se perdem tão profundamente, achando que Jesus ele veio fazer uma coisa que Ele não veio fazer. Achando que Jesus veio para dar prosperidade financeira, achando que Jesus veio para poder livrar do mal olhado, achando que Jesus veio para poder se comprometer com questões deste mundo, e Cristo o tempo todo, assim como Ele falava para os discípulos, Ele nos lembra que o reino dEle é do mundo vindouro, que Ele veio aqui e foi apresentado não para que nós vivêssemos uma vida maravilhosa aqui nessa terra, mas sim para que tivéssemos uma vida eterna ao lado dEle. E eu preciso que você pense nesse momento, nessa semana tão especial. Se você tem se aproximado de Jesus e glorificado a Ele, esperando que Ele faça coisas aqui para a sua vida agora, ou realmente você tem entendido o que Ele de fato veio fazer por você, que é te salvar deste mundo e te oferecer uma eternidade de vida ao lado dEle. Porque é um problema muito grande quando nós não entendemos o que realmente deveríamos entender. Isso nos traz uma decepção quando nós nos deparamos com a realidade. Até porque são essas pessoas, essas mesmas multidões, que agora estão clamando e falando hosana ao filho de Davi, que vão 4 dias depois, 5 dias depois, gritar crucifica-o. Eles não entenderam o que Jesus veio de fato fazer, e quando se depararam com a realidade, eles se afastaram de Cristo,
se decepcionaram. E se você não entende o que Jesus ele veio para fazer na sua vida, como veio para fazer na vida dessas pessoas e de toda a humanidade, você pode em algum momento se decepcionar. Olhar e falar, mas eu estou do lado de Jesus e minha vida, olha como é que está. Olha o quanto eu tenho sofrido. E aí talvez você vai virar ali o rumo das suas ações, assim como essas pessoas. Primeiro convite que eu te faço a pensar durante essa semana é o seguinte: você tem entendido o que Jesus veio fazer por você? Ou tem se perdido nas suas próprias interpretações do que Jesus de fato faz pelos filhos dele? É evidente que ele cuida de nós. Ele nos ajuda enquanto vivemos nesse mundo complicado, doloroso e triste. Mas o seu reino ele não é daqui, não é para aqui. Não cometa o mesmo erro desses indivíduos que glorificavam e adoravam o nome de Deus, o nome de Cristo, exaltavam Ele, mas não reconhecia que agora ele estava sendo apresentado não como um rei, que em pouco tempo colocaria eles nos maiores cargos e daria uma ótima vida para eles, mas sim como cordeiro que em poucos dias daria vida para que eles pudessem viver. É isso que Jesus ele veio fazer por nós. O segundo ponto que eu te convido a pensar, ele se dá como um desdobramento disso. As pessoas que estavam ali naquele momento ao lado de Jesus, elas estavam fazendo certo, glorificando a Deus, mas os seus motivos e as suas compreensões eram completamente erradas. Além de não entender o que Jesus estava mostrando, que ele estava se apresentando como cordeiro, essas pessoas sequer entendiam quem Jesus era. Se você olhar o verso 10 e 11 do capítulo 21 de Mateus, temos ali uma informação chocante, triste demais. Quando as pessoas elas chegam e trazem Jesus e clamam a Ele, aclamam Ele como o filho de Davi, como o rei que está chegando montado em um jumento, apresentado a Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras. Todos, no verso 10, perguntam, porque a cidade ela fica ali apavorada, fica alvoroçada, e vão perguntar quem é este? Porque quando nós nos relacionamos com Jesus e falamos tanto do nome dele, quando nós nos deparamos com quem Jesus é e mostramos o nosso ânimo na nossa vida, as pessoas olham para nós e perguntam o que você está vivendo? Quem é esse Jesus que você está servindo? E toda a cidade pergunta para aquelas multidões quem é este? E a resposta deles é decepcionante. No verso 11, as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Um profeta era um homem relevante da antiguidade. Ainda é hoje. Infelizmente, até onde eu tenho conhecimento, não temos nenhum profeta vivo. Ora a Deus para que Deus levante um profeta, porque seria muito útil nesses momentos finais. Era alguém muito relevante, um homem de Deus, alguém que recebia a palavra de Deus e transmitia ela para as pessoas. Mas Jesus não era um profeta. Jesus era muito maior do que um profeta. Ele era muito mais importante que isso. Só que as pessoas que aclamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, sequer sabiam quem era Jesus. E é aqui que eu gostaria de fazer minha última pergunta para você nessa noite, meu último convite. Você que tem vindo aqui nas quartas-feiras, você que tem acompanhado em uma igreja um ritual de adoração a Jesus, que tem aclamado a Ele, que tem dito que você pertence a Cristo, tem cantado louvor, estudado a Bíblia e vivido esse cristianismo que você tem acesso. Quando te perguntam quem é esse Jesus que você segue, qual é a resposta que você dá? Você realmente conhece a Ele ou você irá dar uma resposta tão estranha quanto a dessas pessoas? Uma resposta que diminui o lugar de Cristo que Ele deveria ter em nossa vida. Porque Jesus, Ele é muito mais do que um profeta.
Ele é muito mais do que um líder. Ele é muito mais do que a melhor pessoa que já viveu neste mundo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é Deus. E, portanto, Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Nada menor que isso é suficiente para caracterizar quem é Jesus. E quando a gente reconhece Jesus pelo que de fato Ele é, isso exige de nós uma vida de coerência em atitudes assim. De olharmos para esse Deus que, como veremos logo mais, abre mão de quem Ele é completamente, de sua eternidade, de sua imortalidade, para morrer numa cruz por nós. Quando a gente reconhece isso, é impossível nós não olharmos para esse Deus e falarmos: Senhor, minha vida pertence a Ti. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que o Senhor quiser, eu entrego em Tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser. Eu te pergunto mais uma vez, pela última vez hoje. Você tem compreendido quem Jesus é para você? E em segundo lugar, você tem compreendido o que Jesus veio fazer por você? Jesus, Ele tem que ser Deus em nossa vida. Nosso Salvador e nosso Senhor. Nada menos que isso. E Ele não veio aqui para nos dar uma vida maravilhosa aqui nessa terra confortável. Embora Ele nos ajude com as dificuldades dessa vida. Ele veio aqui, Ele deu sua própria vida para que você tivesse a oportunidade de um dia olhar para a cruz, aceitar o sacrifício dEle e aceitar a vida eterna que Ele te oferece. Que durante esses dias dessa semana de oração, dessa Semana Santa, você possa aproveitar para retomar esse laço com Cristo. Retomar esse relacionamento com Deus. Não um relacionamento estranho e equivocado como dessas pessoas, que poucos dias depois estariam gritando para que Jesus fosse crucificado. Mas sim como verdadeiros cristãos.